Bom, então, né, dito isso, você deve estar se perguntando, ok, João, mas qual agora, como que eu defino meu workflow, quais os programas que eu escolho? Então vamos falar sobre isso. Mas antes eu preciso dizer uma coisa, que é, não existe eu não posso dar para você um workflow universal, assim, não posso chegar para você e falar assim, olha, faça aí, utilize esses programas porque esses são os melhores do mercado. Não dá para fazer isso, né? Porque vocês vão entender o porquê nessas dicas, mas vou dar algumas dicas para que vocês consigam fazer essas escolhas por si mesmos, tá? Então, bora lá. Bom, a primeira dica, você precisa saber qual é o seu intuito, o que você quer, porque o workflow, gente, é como eu disse, ele tá ali para facilitar a sua vida. Colocar programas desnecessários ou aprender programas que não fazem parte da sua rotina de trabalho, além de você desperdiçar tempo, ainda vai complicar o seu workflow, então não faz sentido. Então você precisa entender qual é o seu processo para que você consiga determinar quais os programas que você vai trabalhar. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que você é recém-formado, e caso você seja, não precisa imaginar, caso não seja, imagine. Imagina essa situação, na verdade. Você é recém-formado e você quer trabalhar com... Na verdade, a gente tem 3 escritórios, vamos fazer assim, ó. Você tem um escritório de interiores, né? Você tem aí tem outra pessoa, o João tem um escritório de interiores, o José tem um escritório de urbanismo e a Leila tem um escritório voltado para desenho de peças, né? De design. Então, produtos, né? Mobiliário, na verdade. E aí, imagina o seguinte, o João, ele tem a mesma demanda do José em relação ao processo de trabalho? Não, né? Porque são escalas completamente diferentes. O João está trabalhando com interiores, o José está trabalhando com urbanismo, entendeu? Então, por exemplo, para o João vai fazer muito mais sentido ele aprender programas, né, mais voltados para o micro. E para o José mais para o macro. Quer ver um exemplo? O Promob, que é um programa de modelagem para marcenaria, né, para planejados. Faria sentido colocar um programa que é mais voltado para modelagem de marcenaria no workflow do João, que trabalha com urbanismo? Não faz, né? E a mesma coisa, né, e vice-versa. Então a gente precisa avaliar isso. Já no caso da Leila, por exemplo, acho que é Leila, né, que eu dei o nome para ela. Eu acho que desse outro caso, né, do desenho, do design, já teria um workflow mais voltado, muito parecido com o de interiores, mas talvez um pouco mais refinado. Então, por exemplo, de interiores, a gente poderia trabalhar com programas de modelagem mais simples, tipo SketchUp ou um próprio BIM, né? Já quando a gente fala de um desenho de mobiliário, a gente precisa de softwares que sejam mais refinados para modelar. Então, a gente está falando de um 3D Max, a gente está falando de... qual que é o outro? Como fugiu o nome? Do Rhino, entende? Então, são funções diferentes que solicitam softwares diferentes, né? Para acelerar e para melhorar. E aí perceba que não é só para melhorar o processo, mas a questão da qualidade também. Porque dá para você modelar com Sketch, um mobiliário, mas você não vai ter a qualidade do 3D Max ou do Rhino, e você também vai ter mais trabalho, porque não tem ferramentas específicas para aquela função que você quer. Talvez com um botão no Rhino você faz um determinado movimento que lá no Sketch você vai demorar uns 30 minutos para fazer, né? Então, esse é o ponto. Você precisa saber o que você quer. Se você é estudante, fala, João, mas eu sou estudante ainda, então foca mais nessa escala do macro, né? A gente está trabalhando com projetos mais macro, né? Então, são museus, escolas, centros culturais e tem um TCC, né? Então, foca mais nesse macro. Mas a gente vai falar sobre isso lá para o final e aí eu acho que eu consigo ajudar vocês mais para o finalzinho, tá?